Fala pessoal, tudo jóia? Vou falar um pouquinho mais sobre interfaces no Java especificamente, né, mas se aplica a outras linguagens também, que são formas de especificar alguns comportamentos e tipos de dados para padronizar determinadas funcionalidades nas classes que a gente está implementando, tá? Então é uma forma de você definir um comportamento e obrigar o programador a sempre seguir à risca aquilo que você especificou, né? Então pensa assim, você sabe que vai ter uma determinada funcionalidade, mas você ainda não sabe como, ou você prevê que ela pode ter várias implementações diferentes dependendo do cenário, né, que o programador está trabalhando. Então você quer definir um padrão, que toda vez que alguém for trabalhar com aquele recurso específico seja daquele jeito. Aí, posteriormente, subclasses implementariam isso, né? Então a gente já falou um pouco sobre isso aí na aula sobre abstração e interfaces, né? E aqui eu quero fazer um exemplo bem prático mesmo para fixar a parte de interfaces, né? Então a classe abstrata ela é uma implementação parcial, ela pode ter alguns métodos implementados e outros não, né? Os abstratos. Aqui na interface nós só especificamos os comportamentos, né? Então eu trouxe para vocês um exemplo aqui, montei um esquema para a gente fazer um código rápido aqui e mostrar isso na prática. Então vamos pensar o seguinte. Estamos trabalhando na empresa aqui, desenvolvendo um sistema, né, que é esse nosso sistema, né? E imagine o seguinte, que o nosso sistema ele é grande, ele é feito para atender um monte de clientes diferentes. Vamos pensar um supermercado, uma rede de varejistas, lojas, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então nós estamos construindo um sistema que vai ser vendido para vários clientes diferentes, tá? Essa que é a ideia. Aí imagine o seguinte, chega no primeiro cliente lá, o cidadão tem um orçamento mais limitado e tal, ele não quer investir muito numa infraestrutura muito cara, e ele falou o seguinte, ó, eu vou comprar um computador bom para deixar aqui no meu escritório, aqui que vai ficar servindo a aplicação para minha loja, né? Então, o banco de dados vocês podem fazer local, né? Então, vai ficar no meu servidor aqui dentro da minha loja, não precisa ter conexão com internet, com nada, eu só quero que funcione aqui dentro da minha loja. Beleza, então imagina o seguinte, nós teríamos ali um banco de dados que seria um arquivo lá no SSD, então por exemplo um MySQL ou simplificando ainda um SQLite, que é o nome de um banco bem simplesinho que a gente pode usar, né? Então tem bancos de dados que funcionam dessa forma, você instala na tua máquina e ele usa do jeito que está ali, né? Sem problema nenhum. Então existe esse tipo de banco de dados. No caso, para você fazer o teu sistema se comunicar com esse banco, você faz uma conexão com o arquivo, né? Você abre o arquivo e faz leituras e gravações, tá? Aí imagine outro cenário, nós podemos ter um cliente que tem mais de uma loja, por exemplo, aí ele fala o seguinte, não, para mim não resolve isso de ter só um servidor, porque eu quero que sincronizem os dados, que o que eu modificar na loja 1, a loja 2 tem que modificar também. Então, se eu fiz uma venda aqui, eu quero que apareça nos relatórios lá na outra loja, que fique sincronizado, é o mesmo estoque, por exemplo, né? Coisas nesse sentido. Então, uma solução como essa já não resolve. Aí o que você pode aqui, como dono da empresa, você pode oferecer para o cara? Não, nós temos a possibilidade de fazer um banco na nossa nuvem aqui, né? E os teus servidores conectam no meu banco de dados aqui, eu fico armazenando os dados de forma transparente para você, né? Então o que acontece? O nosso sistema ele vai ter duas formas de fazer a mesma coisa. Nós temos ou a implementação local do banco de dados ou a implementação em nuvem. Então são dois bancos de dados que tecnicamente eles têm que funcionar igual, porque o nosso sistema nós estamos implementando uma vez só, né? Então todas as outras classes aqui que fazem uso do banco de dados, elas têm que ter uma chamada independente ali, que elas manda gravar um arquivo no banco de dados, um dado, tanto faz se está indo para o local ou se está indo para a nuvem, né? O sistema não se interessa nisso. A tua implementação que tem que cuidar disso. Tá? Então, dois cenários bem diferentes que nós vamos ver como é que faz com interfaces aqui. Eu vou exemplificar um pouco para vocês. Então, vamos lá para a IntelliJ IDEA. Eu vou começar a montar esse esquema do banco de dados aqui. Eu vou começar aqui, pessoal, esquematizando esse nosso modelo aqui, né? Então, nós temos o nosso sistema aqui. Eu vou criar só uma classe aqui, chamando de meu sistema, tá? Vou criar um construtor para ela.
tá? E aqui nesse construtor, posteriormente, a gente pode até fazer algumas modificações, né, para dizer qual banco de dados eu quero utilizar, mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? Eu só vou deixar ela criada aqui e vou instanciar ela aqui na main, só para a gente não bagunçar o que é da main e o que é do nosso sistema, né? Então, meu sistema m igual a new meu sistema. Então eu inicializei o nosso sistema. Até vou colocar aqui um print, né? Sistema inicializado. Então nós já temos um começo da nossa estrutura de classes ali, né? Então o nosso sistema, que é essa parte azul grandona que está feita, né? Agora nós temos que ter uma forma de tratar os dois tipos de conexão, né? Então aqui nós temos um módulo do banco de dados remoto e um módulo do banco local. Essas outras classes aqui eu não vou implementar ainda, mas imagine assim, classes que fornecem relatórios em PDF, classes que servem para fazer formulários para o usuário inserir dados, enfim, outras coisas que aqui nesse exemplo não tem importância nenhuma para nós, né? Então eu vou começar implementando aqui o módulo do banco de dados local e o remoto, né? Então vamos lá. Eu vou criar uma classe nova aqui, né? Eu vou chamar de banco local. E a outra eu vou chamar de banco remoto. Tá? Então são duas classes diferentes. E vamos pensar que o nosso banco de dados, aqui bem simplificado mesmo, ele tem duas funções. Ele lê e grava dados. Só isso, tá? Ele não faz consultas ainda, não faz buscas nem nada disso. Então vamos implementar duas coisas só, bem simplificadas mesmo, né? Então eu vou criar um construtor só para a gente saber o que está acontecendo aqui no terminal, né? Então banco local, eu vou colocar aqui um print inicializado o banco local, tá? E lá no banco remoto eu vou fazer a mesma coisa. Então isso daqui, a gente não vai mexer com banco de dados nessa aula oficialmente, né? Então eu só estou fazendo o exemplo, eu vou colocar os prints aqui para a gente saber o que está acontecendo. Então mais lá para o final da disciplina a gente mexe efetivamente num banco de dados e faz gravar dados daí sim de forma oficial, tá? Então vamos lá, nós temos o banco local e o banco remoto, né? E eu vou criar duas funcionalidades aqui para eles, né? A primeira delas vai ser o gravar. E eu vou receber uma string aqui, né? Dado. Ou dados, né? Public void, né? Eu vou chamar isso daqui de banco local, dois pontos, gravando, e aí os dados. Tá. Inclusive o leitura de dados, na verdade eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso criar uma variável aqui só para representar esses dados, né? Private string dados. Tá? Então vamos imaginar que ele guarda essa informação ali, né? Então this.dados igual a dados. Então aqui efetivamente esse método ele pegou o que o usuário mandou e gravou aqui nessa variável, né? Então o nosso banco tá de acordo aí, né? E aqui eu vou fazer um método para fazer a leitura. Então public string, aliás, eu não vou fazer string não porque eu não quero retornar. Ler. Então eu só vou colocar o print aqui, né? Banco local, dois pontos, lendo. Vou trocar os dois pontos de lugar. Dados, tá? Então aqui eu não preciso usar o this.dados porque não tem outra variável no mesmo escopo. Aqui eu preciso, né? Como eu tenho duas com o mesmo nome, né? Então, gravando e lendo os dados, beleza. Então a nossa classe banco local funciona desse jeito. Agora eu vou lá no banco remoto e vou fazer a mesma coisa. Aqui vocês já percebem que eu estou duplicando bastante código, então isso aqui poderia virar uma herança. Depois vocês podem fazer isso se vocês quiserem, eu só não vou complicar o exemplo aqui, tá?
Mas poderia sim, poderia ter uma classe, uma superclasse banco de dados que daí herda para local e herda para remoto. Fica uma atividade interessante para vocês brincarem aí depois. Eu compartilho esse código e daí vocês modificam e fazem a herança aí para treinar um pouco, tá? Então, banco remoto. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Voltando aqui no sistema, né? Eu posso dizer que o meu sistema ele tem um banco local, né? Então, bd igual a new banco local. bd ponto. Opa, bd. Nossa, estava escrevendo errado 2 vezes. Então eu vou colocar aqui nome igual fulano. Então é isso aí o dado que ele gravou, né? bd.ler. Tá. Vamos executar esse cara. Então inicializou o sistema, inicializou o banco local, gravou nome igual fulano e leu nome igual fulano. Beleza, tá funcionando, né? Se nós quiséssemos trabalhar com um banco remoto, aqui a gente só mudaria, né? Banco remoto. São 2 classes iguais, né? Elas vão funcionar exatamente iguais. Então tá aqui, banco local e banco remoto, né? Só que nós temos aquele porém, que o sistema, aqui o meu sistema, está sendo escrito uma vez só. Nós queremos deixar livre para o cliente escolher onde que ele vai querer armazenar, se é no servidorzinho dele ou se é na nuvem, né? Então não fica legal, toda vez que a gente vender o sistema, chama o programador lá, ô fulano, vem cá, muda aquela linha de código lá para mim e faz o banco ser remoto. Ou pior ainda, deixa compilado 2 versões do sistema aí, que se eu vender para o cliente A, eu faço uma cópia desse arquivo, e se eu vender para o cliente B, eu faço uma cópia do outro arquivo. Aí o cara vai lá, na semana que vem, nossa, tinha um bug no meu sistema. Foi lá e corrigiu. Aí o cara tem que corrigir no A e tem que corrigir no B. Então não é legal isso, né? Então o interessante é que nós tenhamos um sistema que trabalhe com 2 bancos de dados de forma transparente e que fique fácil de você modificar. Então, essa ideia da gente ficar reescrevendo o código ou mudando, que no caso aqui é só comentar uma linha, mas imagina um sistema gigante, né? Não fica interessante fazer isso, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o nosso sistema trabalhar unanimemente com os 2 bancos, né? De forma padrão, né? Com os 2 tipos de bancos de dados, né? Então, para isso nós poderíamos sim, como eu já comentei, fazer uma herança. Aí você especificaria, em vez de banco remoto ou banco local, você especificaria, por exemplo, banco de dados igual aí new banco remoto ou new banco local. Aí viraria uma herança normal, né? Mas o que nós podemos fazer aqui? Nós temos um determinado comportamento, que é 2 comportamentos, que é o ler e gravar, que eles têm que ser iguais nos 2 bancos. Por quê? Porque o meu sistema não pode ficar mudando a grafia dos métodos. Então imagine se o gravar remoto, por algum motivo alguém vai lá e diz que agora se chama gravar remoto, né? Então se o cara vir aqui e mudar, né, gravar remoto aqui, né? Então agora funciona. Só que se eu trocar o banco, ó, já ferrou, porque o gravar remoto no banco local tem outro nome, né? Então, esse tipo de coisa aqui que não fica legal você deixar muito livre para o programador, né? Então, o que a gente faz nesse caso? Nós podemos especificar esse comportamento de um jeito que ele tem que seguir aquilo lá à risca, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova interface, tá? Então, botão direito ali, ele pede como criar classe mesmo, mas tanto faz, né? Interface. Eu vou chamar isso daqui de banco de dados, né? Banco dados. Ou pode ser banco de dados, tá? Criei uma interface. Essa interface aqui, pessoal, eu posso especificar as coisas que eu quero que todos os bancos tenham. Então, se um dia surgir um banco de dados diferente, um banco de objetos, por exemplo, que é uma coisa comum no Java, e alguém precisar fazer uma nova classe aqui, banco objetos, por exemplo, de alguma forma esse comportamento vai ser obrigatório, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esses 2 métodos que eles são obrigatórios, eu vou colocar lá na interface.
né? Então, vou fazer uma especificação para eles, né? Reparem o seguinte, ele já arriscou, deixou cinza aqui o public, né? Tudo que está dentro da interface automaticamente é public. Não tem como fazer privado dentro de uma interface. Então você pode apagar ali e deixar sem escopo, né? Então, void, gravar e só o cabeçalho, sem a implementação. O banco local faz de um jeito, né? O banco remoto faz de outro, só que a especificação é a mesma para os dois, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui no ler. Copiei aqui. É isso aí, né? Copiei a interface, os dois comportamentos aqui para a interface. Excelente. Agora nós temos uma especificação formal desses comportamentos. O que nós temos que fazer? Nós temos que obrigar todos os bancos a terem isso, né? Então, como que a gente faz isso? Nós colocamos um implements aqui no cabeçalho da nossa classe e dizemos qual interface essa classe implementa, tá? Então vamos lá, ela implementa banco de dados. Aqui automaticamente já apareceu o símbolozinho aqui, ó, dizendo que ele está fazendo um override. Por quê? Porque esses dois métodos aqui, ó, eles são especificações lá da interface. Aqui na interface tem a flechinha para baixo, né? E aqui para cima, né? Está dizendo que vem de alguma especificação superior, que pode ser ou uma superclasse, ou uma classe abstrata, ou uma interface. Coisas que estão acima da nossa classe, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no banco remoto. Implements, banco de dados. Excelente. Agora não tem mais como eu mudar isso aqui, porque se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, gravar remoto, ele já vai acusar um problema aqui, ó. Ó, ele já sublinhou de vermelho aqui, diz o seguinte, ó, que a classe banco de dados tem que ter declarado o método gravar. Então, gravar remoto não serve. Então, esse é um problema que você vai ter que corrigir, senão o teu código nem compila. Ó. Se eu tentar executar aqui, ele já vai dizer, ó, tem que ter o método gravar. Então, esse gravar remoto não resolve. Beleza? Olha só como ficou interessante aqui. Agora, tanto faz quantos bancos de dados você tiver, todos eles têm que ter os mesmos métodos, né? Então, a gente especificou alguma coisa. E como que a gente obriga o nosso sistema a utilizar esse tipo de dados aqui, banco de dados, ao invés de banco local ou banco remoto? A gente pode substituir os nomes das variáveis, os tipos das variáveis, perdão, para o tipo da interface. Então, a interface que nós criamos aqui, ela especificou um novo tipo de dado que você pode usar no teu sistema. Então, o tipo de dado, banco de dados, agora eu posso criar variáveis desse tipo, né? Então, ela é polimórfica também. As interfaces funcionam o polimorfismo igual a gente viu na aula passada, né? Então, olha só que interessante. Agora, tudo funciona do jeito que a gente planejou. Agora ele voltou já aqui. Tá com o banco local e aqui tá com o banco remoto. E agora nós estamos usando a interface que tem os métodos obrigatórios. Então, ler e gravar, eu estou criando uma variável do tipo banco de dados, eu tenho certeza absoluta que, independente do que está aqui depois do igual, sempre vai ter o ler e o gravar. Essa que é a moral da história. Então, independente do qual tipo de objeto que eu estou instanciando, se eu estou dando new banco local, new banco remoto, new MySQL, new qualquer coisa, que seja um banco de dados que tenha uma implementação da nossa interface, eu tenho certeza absoluta que isso aqui funciona. Tá? Então, tanto faz que tipo de dados que tem aqui. Tá? O que mais que nós podemos fazer para melhorar esse nosso sistema aqui? Nós podemos tratar esses tipos de conexões aqui, né? Então vamos pensar o seguinte, essa é uma sacada que é uma diferença que a gente vai ver agora para as classes abstratas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, criar uma nova interface que vai se chamar conexão TCP. É isso, né? TCP/IP. Então eu vou deixar aqui TCP/IP, tá? É um tipo de conexão. Eu vou só especificar aqui, void conecta. Opa. Conecta via TCP/IP. Tá? Então eu só tô criando um novo comportamento, né? Quem que usa esse tipo de comportamento aqui? É o banco remoto, né? Então aqui no banco remoto, por algum motivo, eu poderia ter aqui o conecta via TCP/IP. Tá?
Então eu estou inicializando o banco e dentro da inicialização do banco eu estou fazendo uma conexão com alguma coisa, tá? Como que eu sei de onde vêm essas conexões e essas coisas aqui, né? Então nós criamos uma especificação, que é o conecta via TCP/IP, tá? E eu posso colocar aqui, ó. Esse banco remoto ele implementa um banco de dados, então ele é um banco de dados também, e ele implementa também o conexão TCP/IP, tá? Aqui ele já está pedindo para eu implementar o método que não existe ainda, né? Então olha só. Deixa eu jogar junto aqui na sequência. Tá aqui, ó, o método, esse override ele criou aqui também, né? Se vocês quiserem, vocês podem manter em todos, né? É uma boa prática, tá? Inclusive manter em todos os overrides. Mas enfim, reparem que lá da interface banco de dados nós herdamos os dois métodos, os dois comportamentos, gravar e ler, né? Eles estão aqui. E da outra interface, que é o conexão TCP/IP, nós implementamos o conecta via TCP/IP. Então, aqui, conectando via TCP/IP. Tá? E aqui na inicialização do banco, nós podemos usar o conecta via TCP/IP. Só para a gente se situar, vamos executar esse cara aqui. Inicializou o banco, o sistema, perdão, inicializou o banco remoto. Dentro do banco remoto, ele conectou via TCP/IP, que é um comportamento da nossa interface aqui, tá? Especificado. Então, ou seja, todos os bancos que precisarem fazer conexão TCP/IP vão ter que implementar essa interface. Então, se o banco remoto usa, talvez nós vamos fazer uma conexão com o MongoDB, que é um outro tipo de banco de dados. Nós poderíamos ter o banco MongoDB aqui, ele também faria uma conexão TCP/IP, também teriam implementos ali. Então reparem que eu estou forçando o cara a sempre usar esse método aqui. Sempre que eu preciso fazer uma conexão, eu uso o conecta via TCP/IP. Está especificado ali, né? Então reparem que eu estou forçando as coisas. O programador não tem muito como fugir desse tipo de implementação, né? Ele vai ser obrigado a fazer as coisas do jeito certo, né? Agora, o que mais? Aqui no banco local, nós podemos ter a conexão de entrada e saída, né? Input, output. Então vamos lá. Conexão file IO. Esse cara, vamos supor que ele trabalha um pouquinho diferente. Ele tem que abrir e fechar o arquivo, tá? Então eu vou ter aqui abrir arquivo, nome do arquivo, e vou ter um void fechar arquivo, tá? Então só implementando mais uma interface aqui, né? Põe uma vírgula, conexão TCP, perdão, isso aqui não é o TCP/IP, não, isso aqui é o file IO, tá? Esse cara ele tem dois métodos, olha só. Então ele me obrigou a implementar os dois métodos que estão na interface. Então todo banco que precisar mexer com arquivos, obrigatoriamente ele tem que saber abrir e saber fechar arquivos, né? Então abrir arquivo, vou colocar aqui, abrindo o arquivo, dois pontos, nome do arquivo. E aqui, eu vou colocar aqui, fechando todos os arquivos abertos. Tá, então eu não vou passar parâmetro em um e no outro não, né? Escolha minha aqui agora, que eu estou inventando esses métodos, né? Mas não necessariamente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aí o que nós vamos fazer aqui, ó? O banco local, ele trabalha diferente de um banco remoto. O banco remoto, quando você abre o teu sistema ali, ele abre uma conexão com algum lugar, com outro servidor, e fica escutando essa conexão. Então ele fica enviando e recebendo dados. Quando você está trabalhando com um banco de arquivos, as coisas funcionam um pouco diferente. Se eu abrir o arquivo e deixar ele aberto, nenhum outro processo no meu computador consegue acessar aquele arquivo mais. Ele vira somente leitura. Então, nesses tipos de bancos aqui, o que a gente faz? A gente abre o arquivo, faz o que tem que fazer. Então, eu vou chamar aqui de database.db. A gente abre o arquivo, faz o que tem que fazer, fecha o arquivo. Quando você está trabalhando com banco local, é assim que funciona, tá? Quando eu vou fazer uma leitura, mesma coisa. Abrir arquivo, database.db e
fechar arquivo, tá? Então, são dois bancos que trabalham completamente diferente. Agora deu para ver a diferença, né? Nós temos o que faz a conexão e nós temos o que mexe no arquivo. Se eu mudar isso aqui no sistema, olha só, inicializei o sistema, inicializei o banco local. Aí quando eu fui fazer uma gravação, olha, ele abriu o arquivo database, gravou o dado e fechou o arquivo. Quando eu fui fazer uma leitura, ele abriu o arquivo, fez o que tinha que fazer, que era a leitura, fechou o arquivo. Então, por que eu fiz isso? Para demonstrar, ó, nós temos dois bancos aqui, dois, né? Não dois, dois bancos que cada um trabalha de uma forma completamente diferente do outro. Só que para o nosso sistema aqui é transparente. E nós podemos melhorar isso ainda, para deixar mais transparente ainda, né? Nós podemos criar essa variável aqui e receber um parâmetro aqui, né? Por exemplo, eu vou deixar aqui int db_index, só para a gente saber qual banco que é, né? Então eu vou criar uma variável aqui, db, ponto e vírgula, ou melhor, vamos fazer boolean isso aqui, boolean, usar banco local, tá? Se ele pede para usar o banco local, então if usar banco local, então o nosso banco de dados é igual a new banco local. E no else ele instancia o banco remoto, tá? Agora se a gente voltar aqui na main, eu tenho que passar true ou false. Usar banco local, true. Então reparem o seguinte, do sistema para frente, que é isso aqui, ó, toda essa parte azul aqui, tá tudo transparente. Não me interessa que banco que é, nem nada. O gravar e o ler funcionam, cada banco tem as suas conexões do seu jeito, funcionando certinho. E na hora de abrir o programa, vamos supor aqui na nossa main, nós só podemos dizer se ele quer usar o banco local, true, ou se ele não quer, que aí é o false, ele vai usar o banco remoto, né? Então, vamos começar aqui com o banco remoto. Então, inicializei o meu sistema passando um parâmetro. Ele inicializou o banco remoto e fez tudo com o banco remoto. Se a gente deixar true aqui, inicializei, olha só, ele fez tudo com o banco local. E reparem que eu não mexi mais no meu sistema. Então tudo que está do sistema para dentro é transparente. Eu não preciso mais saber. Os comportamentos estão especificados lá na interface, cada um está implementando, eles são homogêneos aqui, né? Então todos vão ter o gravar, todos vão ter o ler, independente de como que isso é feito. Tá? Essa que era a moral da história. Eu acho que o vídeo acabou alongando um pouco, porque eu floreei bastante esse exemplo, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Imaginem que esse true false aqui poderia ser um arquivo de configuração ou um parâmetro que você configura na instalação do software. Então o programador que fez o sistema, para ele está tudo transparente. Se um dia você vender para um cliente que quer usar na nuvem, muda aquele parâmetro ali na configuração do sistema, na hora que você está instalando o sistema para o cliente. Se você está fazendo com um cliente que quer fazer local, mesma coisa, na hora do técnico ir lá instalar na empresa dele, vai mudar um parâmetro ali e fechou. Não precisa recompilar o sistema inteiro, fazer tudo de volta. Então reparem que daqui para frente, do meu sistema para frente, é tudo transparente. Tá? Então as interfaces elas ajudam a padronizar esses comportamentos para a gente. Beleza, pessoal? Então eu peço desculpas por ter deixado o vídeo meio longo aí, que eu acho que já passou do tempo, mas o exemplo ficou bem detalhado e eu vou deixar esse código fonte para vocês mexerem aí. Tranquilo, pessoal? Valeu!